Boa tarde, tudo bem, gente? Vou esperar aqui um pouquinho mais aí pro pessoal ir entrando. Faz tempo que eu não venho fazer uma live aqui. Tô com saudade de interagir, de conversar. Então, enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou batendo um papo com quem já tá chegando. Bem-vinda, Mary, Débora. É um prazer receber vocês aqui, que gostoso. Fazia já um tempinho que eu não tinha a oportunidade de agenda, de compromissos para estar aqui no meu Instagram, conversando, batendo um papo, ouvindo vocês também. Às vezes converso com algumas pessoas pelo direct que estão sempre me mandando mensagem, curtindo posts. Então, gente, vocês que estão entrando aqui, deixem o like, enviem perguntas, encaminhem aí, cliquem no aviãozinho para alguém que vocês acreditem que essa live vai ser uma oportunidade, né, de aprendizado. Muito obrigada, Mary. Para quem vocês acreditam que vai ser uma oportunidade de aprendizado, então cliquem aí no aviãozinho. Eu preparei um conteúdo bem legal pra gente falar sobre ambição, que quer queira, quer não, né? O ano de 2022 está chegando ao fim e a gente começa já a pensar no ano que vem, o que a gente quer, o que vai ser, como não vai ser, o que, né, a gente espera que aconteça. E não tem como não relacionar isso à questão da ambição, né? Quando a gente tá pensando nas coisas que a gente quer para 2023, quando a gente está pensando nas coisas que a gente quer para amanhã, para daqui 5 minutos, a gente está falando também de ambição. Então, o que eu programei para trazer para vocês aqui nessa live? A gente falar rapidamente aí um pouquinho o que é ambição, até para a gente poder ficar todo mundo na mesma página e balizado do que nós estamos falando, né? E nesse sentido. Depois a gente vai entender aí 3 grandes fatores que atrapalham com que a ambição se mantenha estimulada. E também eu vou trazer 3 outros fatores que são fundamentais para que você possa manter a sua ambição sempre ativa. E como manter esses 3 fatores sempre estimulados, que é o grande objetivo dessa live. Então, tanto no nível de ações, quanto no nível daquilo que precisa acontecer, senão não vai ter jeito, vai ter aquela tendência de começar coisas e desistir das coisas. Gente, se por um acaso alguém não estiver me ouvindo, tiver com alguma dificuldade de áudio, me coloquem aqui, tá bom? E mandem perguntas, conversem comigo. Eu acho que a coisa mais gostosa que tem na live é a interação. Então, eu vou falar aqui várias coisas, eu vou procurar sempre ir alinhando com vocês através de perguntas. Eu quero saber como é isso para vocês, o que eu estiver dizendo aqui, tá bom? E depois, quem estiver assistindo essa live vai ficar gravada, né? E quem estiver assistindo a gravação e também quiser conversar comigo, pode me mandar lá uma mensagem no direct, tá bom? Bem-vinda, Maríndia. A Débora colocou aqui: alcancei minhas metas em 2022 com a ajuda da análise que fiz com você em dezembro de 2021. Ê, que gostoso, Mary! Sabe que eu fico super feliz em receber. Regiane, tudo bem? Eu fico muito feliz em receber feedbacks, porque tem muitas pessoas, né, que eu atendo pelo Corpo Explica, né? Então, eu faço parte da banca de analistas do Corpo Explica e também de especialistas. Então, tem muita gente que eu atendo e depois eu não tenho notícia, né? Eu tenho a sorte que algumas pessoas me acham no Instagram, começam a me seguir e aí elas vão mandando feedback. Então, eu fico muito feliz por você, Débora, porque é muito gostoso quando a gente passa por um processo de autoconhecimento, a gente entende quais são as pecinhas que a gente precisa mexer, encaixar, rever, e dali pra frente a gente sente realmente, né, que o poder tá com a gente, né? Somos donos das nossas escolhas e tomamos mais essa autonomia sobre nós mesmos, né? É aquele famoso empoderamento. Então, gente, sem mais delongas aí, eu vou dar seguimento à live, vou dar seguimento à pauta de hoje, que é uma pauta muito legal. Então, lembrem-se aí de compartilhar com quem vocês acham interessante, mandar essa live, tá bom? E reforçando que a live vai ficar gravada. Então, quando a gente fala de ambição, primeiro, essa palavra, ela tem um estigma sobre ela, né?
Ai, Mary, que legal. Antes de eu dar a entrada aqui, deixa eu só ler aqui o comentário da Mary. Sim, você foi minha analista nessa jornada, virou muita chave. De lá pra cá melhorei muito, ainda estou melhorando a cada dia. Em breve vou fazer a minha prova. É isso. Show de bola. Depois eu vou fazer um gancho em cima do seu comentário, Mary, pra gente entender como o seu comentário tá cheio de ambição. Isso é muito legal. Então, assim, né, a palavra ambição, a palavra em si, ela tem um estigma sobre ela, um estigma cultural, né? Que se você é uma pessoa ambiciosa, logo talvez você não se importe com as outras pessoas, né? A ambição, muitas vezes culturalmente, ela é associada ao egoísmo, ela é associada a questões de você ser uma pessoa ruim, uma pessoa interesseira, uma pessoa que não tá nem aí pra nada, nem pra ninguém, né? Então a ambição em si, como uma palavra culturalmente, ela traz todo esse conjunto de crenças, né? E como a gente sabe, as crenças, elas moram lá no nosso inconsciente. E quando a gente não tem consciência dessas crenças, quando a gente não sabe que a gente pensa ou se sente assim, né, esse inconsciente vai tomando decisões, vai se movimentando para agir de acordo com essas crenças. Então, é importante a gente entender o que de fato é para cada um de nós a ambição, tá? E quanto mais honesto, mais sincero e mais verdadeiro a gente for nesse quesito, mais a gente tá olhando pra gente mesmo com a mesma sinceridade, sem ficar, como que se fala? Alterando, né, aquilo que a gente pensa, só pra gente não entrar em contato com alguma parte da gente que não... A verdade é que eu penso que a ambição é legal, mas no fundo, quando eu me vejo como uma pessoa ambiciosa, eu acho que é ruim, né? Então, essa é a primeira verdade que a gente tem que enxergar, a verdade de nós mesmos. Oi, tia G, tudo bem, meu amor? Que saudade! Olha, a Carolina colocou aqui, né? Devido a alguns princípios, é estranho perceber que sou ambiciosa, estou trabalhando isso na minha cabeça. Exatamente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é, de fato, o que é a ambição. E para trazer isso, eu vou colocar aqui uma visualização para vocês compartilharem aqui junto comigo da mesma ideia, tá? Então, imagina um bebezinho, né? Um bebezinho aí de uns 6 meses, 8 meses. Que é uma época do bebê, né, uma época ali de extrema exploração, que envolve a ação do bebê de muitas vezes pedir ou ir atrás daquilo que quer, né? Então, de 6 meses ele tá explorando o universo das comidas, tudo põe na boca, dali pra frente, né, 8 meses ele já começa a querer agarrar certas coisas e... Ah, Carolina, que legal, fiz sua devolutiva, agora eu tô lembrando, que gostoso. Então o bebezinho ele começa a querer agarrar, querer explorar, querer ter certas coisas, fazer o gestinho com as mãos. E é justamente esse impulso por este desejo que faz com que esse bebezinho vá atrás daquilo que ele viu, que ele quer, porque ele tá buscando uma satisfação. Oi, Nai, tudo bem, meu amor? Que ele está buscando uma satisfação. Então, a ambição, ela parte primeiramente de um desejo latente. Você precisa querer alguma coisa, querer de verdade, aquele querer que vem de dentro não, né, gente? De dentro, aquele querer que vem, aquele querer que faz com que você se envolva, com que você se conecte, com que dentro de você aquilo te chame, né? Que nem no desenho animado, né? Não sei se vocês já viram os desenhos atuais, não sei se tem muito isso não. Os desenhos mais antigos, né? Quando um personagem tá com fome, né? Então ele sente ali o cheirinho do prato de comida e ele vai flutuando na direção do prato de comida. Então a ambição, ela provoca esse estado dentro da gente, esse estado desejante, esse estado de querer junto com o movimento, né? Não é só, nossa, eu queria tanto tal coisa. Lembra do bebê? O bebê, ele faz o movimento, ele sinaliza, ele quer aquilo. O personagem vai flutuando na direção. Então, a ambição, ela tem por prerrogativa o desejo de alcançar, o desejo de conquistar, o desejo de ser, se tornar, ter alguma coisa.
muito relacionado ao sucesso, né? Então, o bebezinho lá, na fase de bebezinho, para ele o sucesso é ter aquele brinquedinho, ter aquele negócio lá que ele quer. A gente, na vida adulta, a gente sublima, né? A gente continua desejando, a gente continua procurando por objetos, por situações, por coisas que nos satisfaçam. A gente sublima isso e põe isso na carreira, põe isso no relacionamento, põe isso no lazer, põe isso de diversas formas. Mas mantém-se o quê? A satisfação pela conexão, pela realização, por sentir aquilo. Então, isso é ambição. Ah, mas na ambição só eu me satisfaço e por isso eu sou egoísta? Na ambição só você se satisfaz e por isso você é egoísta. Mas em que sentido? No sentido não de privar alguém ou tirar de alguém a satisfação. Pelo contrário. Quando você está desejando alguma coisa por você, para o seu sucesso, isso não significa que você está tirando nada de ninguém. Como se existisse só uma determinada quantidade de coisas e se você pegar o seu, você tirou de alguém e alguém não vai ter, né? Acaba que o que acontece na nossa mente? Quando a gente é criança, muitas vezes, né, a gente escuta assim: ah, deixa um pouquinho pro papai, deixa um pouquinho pra mamãe, divide esse aqui com a sua irmã. Ah, mas ó, se você pegar tudo vai acabar e não vai ter pra depois. Então a gente vai crescendo ouvindo que as coisas têm limite de quantidade. Que se você não economizar, se você quiser pra você e aquele for o último e não ter pro seu irmão, pra sua irmã, pra outra pessoa, você é egoísta e tá errado. Então, quando a gente é criança, a gente não tem muita noção dessas coisas, mas isso vai ficando ali como uma afirmação, um entendimento sobre como o mundo funciona. Quando a gente cresce, muitas vezes a gente carrega esse conhecimento de maneira desatualizada, como se tudo que a gente quer na vida precisa ter esse limite de quantidade, porque se você tiver, talvez outra pessoa não tenha. Então, é importante a gente entender o que a gente acredita de verdade sobre o que é possível alcançar, ter, fazer, para que a gente encontre dentro da gente essa crença principal sobre ambição. Porque a ambição, apesar de ter um significado em comum, ela tem um significado individual. E é esse significado individual que na psicanálise a gente chama de significante, né? Então, apesar de eu conhecer a palavra, o conceito da palavra, o que de fato ela significa para mim. É esse significante que é o mais importante que vocês precisam encontrar de vocês. O que significa a ambição para mim, na minha vida? Como eu trato isso? Como eu vejo isso? A minha ambição me leva ao movimento ou a minha ambição me leva a questionamentos e dúvidas e perguntas? Será que vai ter? Será que vai acabar? Será que eu sou ruim? Será que isso? Será que aquilo? A minha ambição me leva somente a ficar sonhando no plano de ai, como seria bom? Ou a minha ambição é algo que me leva realmente a tornar palpável aquilo que eu quero? Tá? Então, ambição, olhem nesse aspecto. Junto com... né? Então, além do desejo latente, do movimento, é o foco. Então, eu sei o que eu quero, né? E aí, de novo, eu vou trazer aqui o exemplo do bebê, porque ele é muito bom nisso. Né? O bebê, quando ele quer alguma coisa, o que a mãe faz? Quem tem filhos, né? Então, quando o bebê quer alguma coisa, e aí não dá pra dar aquilo naquela hora, ele não tira o olho daquilo. O olhinho dele, o corpinho dele, tudo se movimenta na direção daquilo. A mãe precisa esconder, distrair o bebê para ver se ele se liga em outra coisa, porque para ele desejar outra coisa. Mas a nossa ambição é exatamente isso. É quanto você mantém o seu eu focado no seu sucesso, naquilo que você deseja. Gente, quem tá aqui me acompanhando, tá fazendo sentido? Querem comentar aí alguma coisa? Coloquem pra mim aí se vocês compreenderam essa questão aí do significado para cada um de nós, o que é ambição, do quanto que isso é importante, tá bom? Como tem um tempinho de delay aí entre os comentários, então caso alguém escrever alguma pergunta, alguma coisa assim, eu vou respondendo ao longo do que eu vou tocando aqui, ó. A Mary colocou que sim, show de bola. Então, aí beleza. Percebendo tudo isso, vem o segundo ponto. Então, o que é um problema no sentido de ambição? O que castra, o que anestesia a nossa ambição? Eu separei aqui o que eu considero ser os 3 principais fatores que castram ou anestesiam a ambição, que é onde começa a nascer todo esse problema.
que além do significado que a gente carrega, é como esse significado interage no mundo, tá? Então, coisas que são fatos que são prejudiciais em relação à ambição. Primeiro de tudo, comparações, pressuposições e distorções de interpretação. Esse combo eu considero sendo um dos combos mais prejudiciais, mais tóxicos em relação à ambição. Por quê? Muitas vezes, quando a gente deseja o que a gente deseja, né? E aí, aqui eu tô falando em linhas gerais, sem olhar a questão dos traços, a gente vai olhar a questão dos traços no outro tópico que eu quero trazer. Mas assim, em linhas gerais, quando a gente deseja alguma coisa, é natural que a gente olhe para o lado, que a gente pegue o nosso desejo e veja como ele se encaixa no mundo, nas relações com as pessoas. Que é quando a gente começa a comparar o nosso desejo com a vida, com as outras realidades e com as nossas outras fases de vida. Então, muitas vezes a gente deseja coisas que, como seria bom se lá eu pudesse voltar e fazer isso. Como seria bom e não sei o que lá. Querendo que as coisas voltem a ser como era antes. Ou, nossa, eu quero tanto isso, mas fulano consegue muito mais fácil, muito mais rápido, é uma pessoa muito mais preparada. Acho que isso não é pra mim. Ou se não, ainda assim, eu acho que se eu tiver isso, nem sei se eu vou ser feliz. Se eu lutar, se eu batalhar por essa promoção, se eu chegar lá e conseguir, eu vou ter só trabalho, eu vou ter só isso, acho que eu nem vou ser feliz tanto assim. Ou ainda coisas do tipo assim, todo mundo consegue menos eu. Todo mundo tem mais chances do que eu. Para as outras pessoas é muito mais fácil do que para mim. Então, esses combos de pressuposições, distorções, comparações, eles fazem com que o nosso desejo se torne mais um incômodo do que um desejo. O nosso desejo começa a ficar pesado. Aquilo que a gente quer começa a ficar cheio de, poluições, sabe? Então, isso mata. Mas então a gente tem que ser um terreno, né? A nossa mente tem que ser um terreno de pensamentos felizes, a gente não pode enxergar problemas, a gente não pode ver o outro lado das coisas? Claro que não. A ideia não é a gente só ser otimista, como se as coisas não pudessem dar errado ou não existissem desafios em relação à nossa ambição. Mas o fato é, uma coisa é você enxergar o que pode dar errado, se preparar para lidar com o que pode dar errado. Uma coisa é você olhar para uma situação e ter uma interpretação e falar assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Deixa eu sentar aqui um pouquinho mais pro lado, ver desse outro ponto de vista se é isso mesmo. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você olhar para a situação, cravar um julgamento, cravar um critério e já era. Aquilo não serve para você ou vai ser difícil mesmo e larga isso para lá. É disso que eu tô falando, tá? Então, esse combo é um dos inimigos principais para poluir os nossos desejos, para tornar os nossos desejos muitas vezes uma pedra no sapato do que uma alegria, tá? E aí mina a ambição. Aí tem o pacote 2, né, de fatos que prejudicam a ambição, que eu acredito que esse é um dos que mais a gente tá tendo agora mais consciência, principalmente a galera que acompanha o Corpo Explica, né? Porque esse é um tema muito batido dentro desse conceito, que é a questão da dependência emocional, né? Então, muitas vezes, os nossos desejos vão bater de frente, vão chegar junto com as pessoas com quem a gente se relaciona, com o universo com quem a gente se relaciona. E as conexões que a gente mantém com as pessoas, elas precisam precisa estar claro pra gente o porquê que a gente mantém essas conexões. Porque muitas vezes a nossa vontade de vida, ela tá mais relacionada ao desejo de agradar os outros, de realizar os sonhos dos outros, de estar certo para todo mundo, de ser legal para todo mundo, do que nos realizarmos. Quem tá aqui, que nem a Mary e também a Carolina, né, que já teve uma devolutiva comigo, já me ouviu dizer isso na devolutiva, né? Peraí, talvez você tenha que dar conta de saber que nem todo mundo vai gostar de você. Que nem todo mundo vai permanecer do seu lado só para te aplaudir.
Tem gente que vai ficar do seu lado e a intenção daquela pessoa em relação à sua ambição, em relação ao seu sucesso de vida, não é uma boa intenção. Então, o quanto a dependência emocional se torna um fator nesse sentido que atrapalha a ambição. Porque muitas vezes essas conexões, elas estão lá justamente para reforçar que a gente não saia do lugar. Que a gente continue perto dessas pessoas que são ímãs de problemas, que são buracos negros de problema. A verdadeira pergunta que eu quero que vocês aqui possam se fazer é: qual é o verdadeiro objetivo de manter conexões que não contribuem em nada para o seu sucesso, para as suas conquistas, para o seu bem-estar? Sabe? Responder isso de maneira honesta vai fazer com que vocês enxerguem não só, peraí, por que eu tenho essas pessoas na minha vida? Mas também por que a gente escolhe manter essas pessoas na vida? Os rompimentos sempre serão difíceis, mas quando a gente entende o que a gente quer, aquele prazer, aquele bem-estar que a gente está buscando, muitas vezes envolve colocar limites, envolve se afastar de certas pessoas. Quando a gente vai entendendo que não é o fato da gente gostar ou não da pessoa, ou da pessoa gostar ou não da gente, mas é a intenção que aquela pessoa tem com a gente. É a escolha que aquela pessoa está fazendo para a própria vida dela. São os sentimentos que aquelas outras pessoas não estão lidando, mas que a gente está lá querendo resolver, que a gente está lá querendo viver tudo isso. E aí quando a gente vai ver, toda a nossa energia de vida, ela acaba sendo utilizada para agradar os outros, para conquistar as pessoas, para manter as pessoas perto da gente, para não ser chato, para não ser aquela pessoa criticada. Né? E aí a nossa dependência emocional vai lá e ou castra a nossa ambição ou a gente se anestesia. Né? O que é ter uma ambição castrada por dependência emocional? Cada vez que eu penso que eu vou realizar um desejo ou cada vez que eu estou perto de conquistar alguma coisa, dependendo de como as pessoas que convivem comigo reagem, eu posso abrir mão do meu desejo facilmente. Dependendo do que eu acho que é minha responsabilidade em relação a essas pessoas, eu largo meu desejo pra lá. Então é aquela coisa de tô pra conseguir, castrei, né? Aquela poda, né? Tô sempre me podando pra caber, tô sempre podando os meus desejos pra caber na vida das outras pessoas. E a anestesiada é a ambição que eu considero, a forma, né, que às vezes a nossa ambição se encontra, que eu considero essa forma a mais, como é que eu posso dizer assim, de dificuldade de lidar mesmo, né? A ambição anestesiada é quando eu nem desejo mais. Eu já quis algumas coisas, mas a reação das pessoas em relação a isso, ao que eu acho que é minha responsabilidade, essas conexões, elas me castraram tanto, que eu nem sei mais o que eu quero, eu nem desejo mais, nem quero mais nada pra mim. Eu já atendi um monte de pessoas dentro desse universo, tanto de terapia como análise corporal, que não sabia o que queria, que às vezes o máximo que aquela pessoa queria era não sofrer mais, era não ter mais que lidar com a dor das outras pessoas. Elas não sabiam mais o que queriam para elas mesmas. Tamanha o quanto a ambição dessas pessoas ficou anestesiada. E desanestesiar a ambição é um processo que envolve um passo a passo. Envolve uma coisa bem de pequenos movimentos. Porque muitas vezes essa pessoa não sabe nem se gosta de café com açúcar ou sem açúcar. Se gosta de comer comida japonesa ou comida italiana. São pessoas que estão desacostumadas mesmo de verdade a querer por elas mesmas. Bem-vindo todo mundo que está chegando aqui, gente. Então, essa questão da dependência emocional e das conexões serve justamente para a gente entender, peraí, com quem eu estou convivendo, tá? E o terceiro ponto, então a gente já falou de dois. A gente falou das comparações, né, que envolve aí pressuposição e distorção de interpretação dos fatos. O pacote 2, que são as conexões e a dependência emocional. E o último pontinho aqui, que castra ou anestesia a ambição, é a permissão e a justificativa, que tem a ver com esses discursos internos que a gente fica dizendo e alimentando o tempo todo. Então, são muito daquelas crenças infantis ou as justificativas que muitas vezes a gente se dá para não ter as coisas. Ah,
não vou fazer isso porque tá chovendo. Ah, eu não vou agora entrar na dieta porque hoje é terça-feira e aí eu começo dieta só de segunda. Então, o quanto a gente mesmo não tá tendo permissão para ter as coisas. O quanto a gente fica justificando a vida que a gente tem, mas com o objetivo de se contentar com a vida que a gente tem. O quanto a gente muitas vezes está usando aquele olhar de, mas pelo menos eu tenho isso. Não, eu tenho que ser grata porque pelo menos eu tenho um teto. Como se não pudesse desejar mais. Como se não pudesse ter mais. Como se ter mais fosse errado. Enquanto essa permissão não for consciente para vocês, enquanto eu não tive essa permissão consciente para mim, eu também me atrapalhei em relação às minhas próprias realizações. Assim como muitas vezes vocês mesmos se atrapalham em relação às suas próprias realizações. A gente está o tempo todo buscando contentamento, buscando beleza, a vida é assim mesmo, quando a gente está com a ambição castrada. É quase uma força do tipo, não vou me mexer porque tá bom assim. Tem uma metáfora que eu gosto de contar, que eu aprendi durante a minha formação em programação neurolinguística, que muitas vezes a gente vive a vida assim. A gente tá lá, tá andando, acha uma cadeira para sentar. Aí a gente senta. Só que a gente não percebe que nessa cadeira tem um prego com a ponta para cima. A gente senta. Quando a gente senta, dá aquele... Ai, tá doendo. Só que o que acontece? Não mexe que se mexer é pior. Não, eu vou esperar alguém, vou esperar um médico, vou esperar alguém me ajudar. Não tô tendo força, eu vou ficar bem quietinha porque agora eu não quero me mexer mais. Pelo menos agora que eu tô parada, não tá doendo tanto assim. Aí dá até uma relaxadinha um pouquinho a mais, porque encontrou uma posição um pouquinho melhor. E lá, sentado com o prego na bunda. Aí dali a pouco... nossa, agora que eu me ajeitei assim, me encaixei um pouquinho melhor, até tá doendo um pouquinho menos. O negócio começa a infeccionar e não levanta. E aí na mente fica assim, não, mas pelo menos eu me encaixei, pelo menos eu me ajeitei, pelo menos não sei o que lá. Passa alguém e fala assim, não, vem cá, eu vou te ajudar. Não, deixa assim, já tá bom, nem quero mexer com isso mesmo, deixa do jeito que tá quieto. Então, muitas vezes, a nossa ambição, e a gente tá fazendo isso com a nossa vida, não vamos mexer com o que tá quieto. Já me acostumei com essa dor, já me acostumei com essa falta, já me acostumei a andar mais devagar, já acostumei a não ter. E a gente, nesse já me acostumei, deixa assim, vai criando justificativas que, castram e anestesiam a nossa ambição, tá? Então, percebendo que a ambição é esse desejo latente de querer sucesso, poder, realizações, de querer se satisfazer, e há um desejo associado a um movimento. Junto com isso, trazendo toda essa questão de, peraí, talvez eu esteja interpretando as coisas errado e me comparando com coisas que não me levam a lugar nenhum. Talvez eu tenha conexões de dependência emocional que ajudam com que eu mesma castre ou anestesie a minha ambição. E ainda talvez eu não me permita ou fique criando um monte de justificativas internas, alimentando essas justificativas para não ter mais. Beleza, Vanessa, entendi tudo isso. Mas e o oposto? Quais são os fatores, então, que são importantes ter na consciência em relação à ambição que vão me ajudar não só a ativar, mas manter essa ambição estimulada? Gente, vão escrevendo aí comentários, tá bom? Compartilhem, enviem um aviãozinho para alguém. Vi agora que a Viviane entrou, a doutora Ana Paula também entrou, a Mari, a Ana Paula Tavares. Então, todo mundo que foi chegando aí, coloquem aí a opinião de vocês. O Jânio também entrou. Então, coloquem aí também a opinião de vocês, o que vocês estão absorvendo. Enviem também para outras pessoas, tá bom? Então, o que a gente precisa saber? Quais são as informações mais importantes? Quais são os dados que são extremamente importantes ter em mente aqui para a gente manter focado aqui a questão da ambição, tá? Então, para quem já fez análise corporal, vai ter uma vantagem aqui. Ai, que legal, Mary, que você tá amando, doutora Ana Paula, coraçãozinho, isso aí. Então, para quem já tem mapa de caracteres, quem já tem, já vai sair com uma vantagem. Quem não tem, a minha recomendação é um trabalho incrível que faz muito a diferença nesse papo de autoconhecimento, nesse papo de entender mais sobre você, tá? Então, quem já tem um mapa de caracteres já sabe quantos por cento tem de ambição que é nata
e quantos por cento tem de ambição que é estimulada. Então, o que é isso? O que é nata, o que é estimulado? Aquele desejo que é latente, natural, que naturalmente te põe em movimento. Então, essa é a ambição nata. E a ambição estimulada é um desejo que vai depender de outros fatores. Principalmente planejamento, porque a ambição estimulada, ela pede segurança. Então, tá bom, né? Vamos pensar aqui no nenenzinho. Então, o nenenzinho, ele quer pegar uma coisa que está no alto. Então, por mais que ele queira, né? Como que ele vai chegar lá no alto? Ele precisa se sentir seguro para chegar lá no alto. Quando ele é neném, não. Ele não faz a menor ideia de segurança. Mas a gente que é adulto e observa sabe, peraí, ele pode chegar lá, ele precisa ficar mais seguro. Então, a gente na vida, em relação à ambição que é estimulada, essa segurança a gente traz para a vida como? Com planejamento. O que a gente precisa ter no nosso planejamento das nossas ambições? Organização e alternativa. Alternativa, gente, principalmente o pessoal aqui que tem bastante percentual de rígido, ter alternativas não é ter plano de fuga. Ter alternativas tem a ver com, beleza, eu sei quais os passos que eu tenho que dar em relação ao meu objetivo e eu sei quais as cartas que eu tenho na mão dentro desse objetivo, de quantas formas diferentes eu posso tentar a mesma coisa e quando eu sei que eu atingi esses resultados, tá? Então, a galera do traço rígido vai buscar, vai olhar para essa parte de planejamento mais nesse sentido. A galera do traço masoquista, a alternativa é ter o plano A, o plano B, o plano C, mas pensar mesmo, tipo, o que pode dar errado? Pode dar errado isso. E para cada coisa que achar que pode dar errado, é ter um plano A, um plano B e um plano C, tá? Porque aí é onde o masoquista vai se sentir seguro. O rígido, ele já tem a ambição naturalmente estimulada, mas o rígido, ele precisa ter a clareza da meta daquele passo. Meu primeiro passo é esse aqui. O rígido precisa ter essa clareza, tá? Aí, beleza. O outro traço que também vai envolver aqui a ambição estimulada é o oral. Então, as pessoas do traço oral, enquanto o masoquista precisa principalmente desse planejamento, de ter essas alternativas, desse plano A, plano B, plano C, o pessoal do traço oral precisa ter conforto. Não adianta desejar mais, não adianta querer mais, se esse mais for um peso, se esse mais envolver trocentas trilhões de tarefas sem descanso. Não vai rolar, né? Então, quanto mais você deseja, mais você vai ter que aumentar o seu conforto. Quanto mais você se movimenta na direção do seu desejo, mais confortável você vai precisar estar, tá? Assim como a galera do traço esquizoide também precisa estimular a sua ambição, não só tendo ideias de imaginação de fuga, aquela coisa tipo, como é muito lindo o mundo aqui dentro da minha cabeça, mas se estimular a botar algumas ideias no mundo, no plano físico, né? Então, peraí, de todas essas coisas que eu gosto, quantas eu materializo? Aí a gente volta lá no conceito da ambição. Ambição é materialização. Ambição não é sonho, não é nada lúdico. Ambição é materialização, tá? Seja do que for, de poder, de conquista, de troféu, de dinheiro, do que for. Então, quantos por cento vocês têm de ambição nata e de ambição estimulada? É importante que vocês saibam. E aí, por exemplo, eu tenho uma ambição nata de 35% e estimulada de 65%. Então, você sabe que você vai precisar de muito planejamento e muito conforto para se manter aí na sua ambição. Não, minha ambição nata é 60% e a minha estimulada é 40%. Beleza, então você precisa de muita clareza, muita clareza. E não pode abrir mão dos estímulos, de manter-se firme nessa pegada da clareza, do tipo, quando eu sei que eu tô ganhando, quando eu sei que eu tô dando certo, tá? O outro ponto aqui, fator extremamente importante em relação à ambição, clareza e tangibilidade. Não adianta você não saber o que você quer e não adianta aquilo que você quer não ser tangível, não ser palpável, não ser mensurável. Senão, é como o sonho do esquizoide, fica uma coisa só lúdica, uma coisa só do mundo da imaginação, da fuga, que você mesmo vai alimentar a crença de que, isso é impossível, imagina, nunca vou conseguir isso, né? Então, aquilo que a gente deseja precisa ser uma coisa que a gente acredita, no sentido lógico de ser possível,
tá? Ah, Vanessa, mas a gente não tem que sonhar com tudo, né? Tipo a música da Xuxa, tudo pode ser do jeito que eu quiser, né? O cara lá de cima vai me dar. A questão aqui é, beleza, sonhe, conecte-se com as coisas que você acredita, porém, sonhe percebendo quanto o seu sonho, o seu desejo realmente quando você se coloca no movimento desse desejo, o quanto ele é materializável, né? Então, vou dar um exemplo bem interessante em relação a isso. Uma vez eu atendi uma pessoa que o desejo da vida dela era morar no Japão, né? Esse era o sonho da vida dela. Só que ela não tinha nenhum parente, já era uma pessoa casada, ela não tinha a menor... assim, no plano de vida dela atual, ela não tinha nenhum nível de conexão, nem nada que pudesse tornar realizável esse sonho dela. Então, apesar dela ter uma meta, um sonho, um desejo em relação àquilo, qual foi a orientação ali que eu trouxe para ela? Você vai precisar de uma meta antes disso. Uma meta que você possa focar, que você vai ter ali nessa meta uma certeza que ali você vai chegar. Porque hoje, do jeito que você está trazendo, o Japão é um negócio muito impossível para você, que só de olhar para isso é meio que tipo desanima. Então ela colocou uma meta anterior que foi ir pelo caminho de trabalhar num lugar que ela pudesse ser transferida para morar no Japão. Essa foi a primeira meta que ela colocou. Então, muitas vezes, essa clareza e essa tangibilidade, ela vai tornar o nosso sonho realmente, o nosso desejo realmente possível de se materializar. E isso é fundamental, porque senão já era, a ambição vai embora. E a parte que eu acho assim tão importante quanto tudo que eu falei até aqui é o compromisso. Ambição, né, ter sucesso é um compromisso que exige fidelidade, tá? Então, não adianta, eu sei o que eu quero, eu tenho minhas metas, eu tenho meus planos, eu fico aqui confortável. Mas, por que você para? Mesmo que você saiba, que tá muito consciente para você, que você precisa continuar. Por que você deixa de fazer o básico, muitas vezes, pela sua felicidade, pelo seu sucesso, pelas suas conquistas? Então, o seu desejo, aquilo que você quer, a sua ambição, é o maior compromisso que você tem. Abrir mão dele, parar, deixar ele de lado por qualquer coisa, ou começar e parar porque, mas tem que fazer amanhã de novo, mas eu preciso procurar um cliente, mas eu tenho que fazer aquela caminhada, mas... Então, peraí, será que eu quero o que eu quero mesmo? Ou será que eu caí de novo lá no nível das permissões, das justificativas? Ou será que eu estou conectada com pessoas que quanto mais eu faço, mais elas estão me colocando para baixo? Então, percebe como uma coisa se liga à outra? E aí a pergunta de reflexão aqui que eu quero deixar para vocês é justamente essa, né? Compromisso e fidelidade com ambição. Por que vocês param? Vocês têm que olhar para vocês e dizer, mas por que eu parei? Se eu queria tudo isso, por que eu parei? Por que eu não estou fazendo o mínimo do mínimo para o meu bem-estar, para a minha felicidade por mim? Por que eu tenho muito mais força e energia para fazer pelos outros e não tenho por mim? Por que eu não sou importante para mim? E tudo isso vai começar a trazer à tona todas as questões que muitas vezes vão envolver o quanto você está na dor dos seus traços, o quanto o seu eu está fragilizado e desfocado, o quanto a sua ambição está castrada, o quanto as crenças das outras pessoas são maiores do que as suas capacidades, do que os seus talentos, do que as suas habilidades, e você está deixando que seja assim. Então, essa sinceridade de olhar as coisas desse ponto de vista, de nós conosco mesmo, é um fator principal em relação à ambição. É essa clareza de nós com nós mesmos. Gente, tá fazendo sentido aí? Coloquem aí se tá fazendo sentido, se vocês estão acompanhando. Bebi aqui uma aguinha, porque sabe como é, né? A pessoa que fala, aí fica com sede, né? Então, é isso, sabe? Pensando aí, então, tudo que a gente já falou, o que é ambição, o que castra e o que traz pra gente essa clareza do, peraí, eu sei o que eu quero? Se eu sei o que eu quero, o quanto isso é tangível, o quanto eu naturalmente me estimulo, ou o quanto eu tenho compromisso e fidelidade comigo mesmo, sabe? Muito bem, Fabi, obrigada. E aí,
quais as ações, então, para a gente fechar esse mapa mental aqui, onde a gente está discutindo essa questão de como manter a ambição estimulada. Então, quais são as ações principais que mantêm a nossa ambição estimulada, que mantém a gente conectado com os nossos desejos e coloca a gente em movimento? Então, primeiro ponto, gente, experimentar, né? Então, imagina assim, você tá lá com vários desejos, você tem quadro dos sonhos, painel, tudo relacionado aí aos seus desejos e às suas ambições. Então, o quanto você experimenta algo que se relaciona com os seus desejos no dia a dia. O quanto você vai lá, cheira o carro novo que você quer, faz um test drive, vai na agência de viagem. Tem gente que tem o sonho de viajar, mas não sabe nem quanto custa a viagem, não sabe nem quanto de dinheiro vai precisar. Tem gente que quer comprar uma casa, não tem nem ideia de quanto custa uma casa, quanto dinheiro precisa ter. Então, o quanto você experimenta, o quanto você se mantém estimulado em relação a se colocar perto do seu desejo, a ir lá e ver ele mais de perto como ele é, mas não para ir lá e se dizer assim, isso é muito para mim, isso é impossível para mim, só para estar lá e experimentar como é ter aquilo, sentir aquilo, se aproximar daquilo. O quanto você experimenta sem o compromisso de ter que ser tudo perfeito. Não é no sentido de se contentar com qualquer coisa, mas é tipo assim, nossa, ou vai ser perfeito, ou eu nem quero ir, nem quero estar lá. Ou eu vou lá só quando for meu, e aí eu entro já para comprar, ou eu nem quero saber quanto custa, como é, qual é o cheiro. E o quanto essa falta de experimentação, ela faz falta, principalmente na questão da conexão. Peraí, como é que eu quero uma coisa que eu não sei nem como é, que eu só idealizo como seja, né? Manter-se perto, manter-se conectado, sentir, experimentar, colocar a mãozinha, é mais do que só a lei da atração, é mais do que só, eu vou ficar aqui imaginando, sentindo como se eu estivesse lá vendo e não sei o que lá. É mais do que isso. É realmente aumentar o quanto aquilo é para você uma verdade, o quanto aquilo para você é possível de acordo com o que você acredita sobre você mesmo. Vanessa, mas eu fui lá e fui ver uma casa que custava 5 milhões, isso aqui não é possível para mim. Beleza, você vai lá se estimular com uma casa de 5 milhões que é impossível para você, então é a mesma coisa do menino que queria ir pro Japão, né? Então, peraí, essa de 5 milhões é possível, mas uma de 1 milhão, será que talvez não seja o meu primeiro passo para eu manter, para eu fazer nascer essa chaminha dentro de mim e fazer ela borbulhar? É isso que eu tô falando sobre o experimentar e não ser perfeito. Às vezes você precisa experimentar um passo antes, para ver como você se sente, como você se equilibra naquilo. O outro pontinho extremamente importante aqui em relação às ações que mantêm a ambição estimulada, tá? Então, primeiro é experimentar, né? O Elton, ele tem uma frase que eu gostei muito. A gente precisa ter roupa de errar, né? A gente, às vezes, quer só ter a roupa de festa, a roupa da missa do domingo, só a roupa bonita, pra ir sair só quando tiver tudo perfeito, tudo certo. Não, a gente precisa ter roupa de errar também, pra sair, pra ver como que é, pra errar, pra subir no palco e fazer ali o ensaio, pra depois apresentar o show, tá? Outro fator importante, então, além da experimentação, exibir. Né? A gente precisa se permitir ser exibido. O ambicioso, a pessoa ambiciosa, a pessoa que tem consciência, clareza das suas metas, se mantém focada, se mantém conectada, se mantém em movimento em relação às suas metas, não é uma pessoa que fica escondida, é uma pessoa que exibe suas conquistas, exibe os seus resultados, exibe os seus troféus, não aquela exibição forçada, né? Olha aqui o que eu consegui, né? Aquela coisa forçada, mas é natural. Essa pessoa é uma pessoa que as pessoas veem tendo sucesso, é uma pessoa que naturalmente ela se acomoda naquele patamar que ela está vivenciando de sucesso, se acomoda visualmente, se acomoda com o tipo de pessoas com quem convive, se acomoda com as conversas, né? Então, o quanto nós exibimos os resultados que vamos tendo ao longo da nossa jornada em relação às nossas metas, às nossas ambições, né? Então, às vezes a exibição ela pode ser aqui, né? Como aqui no meu escritório. Então, eu gosto de exibir o meu quadrinho que eu fiz, que eu obtive depois da troca justa. Eu gosto de exibir
os meus certificados, eu gosto de exibir os meus livros, eu gosto de exibir tudo. Eu gosto de exibir aqui no Instagram, quando eu tô participando de algum movimento mais legal, convites e tudo mais. Então mas eu preciso exibir nas redes sociais. Não é uma questão de onde você precisa exibir, mas é se você tá tentando esconder. Tem gente que tem medo, tem vergonha, tem gente que eu nem vou falar pra tal pessoa que eu ganhei essa viagem, porque senão essa pessoa vai pensar o quê, né? E aí tudo isso, afunda a ambição, porque você vai vendo, você vai dizendo pra você mesmo que ter é ruim. Quando você tem, você precisa esconder. Quando você tem, outra pessoa não tem. Quando você tem, outra pessoa perdeu. E aí a Fabi colocou, aí tem um desafio a mais pro esquizoide. Talvez sim, mas depende do ponto de vista. Porque o esquizoide, ele gosta da caverna, pro esquizoide é boa a caverna, muito nessa questão da criação. Quando o esquizoide ele vai sair dessa caverna, ele vai usar os outros traços ali a favor dele, né? Ele vai usar o oral para se conectar um pouquinho, o psicopata, o masoquista ali, vai usar o rígido ali nos percentuais que ele tenha. Então, o esquizoide ele só não pode se impedir, ele não pode usar o fato dele ser esquizoide ou de ter um pico no traço esquizoide e nunca exibir nada. Sabe? Então, essa é uma pergunta que você fez que é muito importante a gente debater em relação a isso dos traços, que é sempre assim, beleza, a pessoa tem 40% esquizoide, mas e os outros 60%? Né? Ela vai precisar cuidar desse esquizoide, esse esquizoide tá bem, fazer os acordos, para que ela possa atender às necessidades dos outros traços e ficar com esse esquizoide confortável. Ela não vai ficar lá, né, exibindo 100% o dia todo, mas é importante que ela atenda a necessidade dela do psicopata, do rígido, do masoquista e do oral, para que esses outros traços não fiquem, né, na dor por causa da necessidade de caverna do esquizoide. Fica claro, Fabi, faz sentido pra você? Você concorda com isso também? Depois você escreve aqui, tá bom? Tem o delayzinho aqui da transmissão, tá? Então, essa questão do exibir, ela é extremamente importante. Eu, por exemplo, eu gosto de olhar fotos minhas, eu gosto de olhar e falar, poxa, olha, isso aqui foi legal, nesse dia eu fiz isso, nesse dia eu fiz aquilo. Então, tudo isso conta. Tem gente que faz um painel, um mural, tudo isso conta, tá? Nesse sentido de exibir. E aí, a última ação que é importante aqui para manter a ambição estimulada é o entregar-se. Depois que eu escrevi aqui as ações que eu queria trazer para vocês, eu vi que eu coloquei as ações que são 3 E's, né? O experimentar, o exibir e o entregar-se. Aqui o entregar-se tem a ver com desfrutar, com comemorar, com reconhecimento, né? O quanto que você fica na cadeira sentado para sentir o prazer da sua conquista, né? Ou o quanto você conquista e sai correndo e nem curte, e nem desfruta, né? Às vezes, a conquista que você vai ter, independente do tamanho da conquista, tá? Ela merece o tempo de você sentir aquele prazer, ela merece o tempo de você estar ali e falar, nossa, que gostoso tá aqui, que delícia tá aqui. Oi, Regiane, oi, Sandra. Então, que ali a Cali Franca também tá aqui. Então, o quanto você fica sentadinho ali falando, nossa, que delícia tá aqui, que gostoso, nossa, eu consegui isso, o quanto você pula, o quanto você vibra, o quanto você comemora, o quanto você se entrega de fato ao prazer das conquistas, independente do tamanho das conquistas. Conquistar uma coisa e sair correndo, não exibir, não desfrutar, não comemorar, faz com que sua mente perceba que pra que eu vou ter as coisas? Um trabalhão do caramba e... né? Eu tô fazendo tudo isso pra quê, então? Eu tô fazendo tudo isso pra mim? Eu tô fazendo tudo isso pra que as pessoas me reconheçam, me valorizem, né? Oi, Sônia, boa tarde, tudo bem? Então, essa questão do se entregar, ela tem justamente a ver com você se permitir sentir prazer, né? Inclusive, a ambição, ela tá naturalmente associada ao prazer e está naturalmente associada também à sexualidade. Ó, a Regiane colocou aqui, ó, adoro desfrutar as minhas conquistas, não me importo com a opinião de ninguém. É isso. E esse desfrute, Regiane, ele tem muito a ver com o que você sente também quando você tá ali desfrutando, né? Como é que é estar no palco, no centro? Como é que é eu sentir esse prazer no meu corpo, na minha mente? Como é que é eu estar aqui nessa cadeira nova, gostosa, macia? Como é que é dirigir esse
esse carro, o que que eu sinto, o quanto eu presto atenção em mim, no que eu sinto, e o quanto que eu sinto é um prazer que me dá vontade de ter cada vez mais prazer. Por isso a ambição se relaciona à sexualidade. E é muito comum a gente o Corpo Explica traz esse conceito, é um conceito do qual eu compartilho, né? E aí não é um conceito só do Corpo Explica, também vem da psicanálise, né? O quanto a ambição está relacionada à libido, né? Ao quanto a ambição está relacionada a esse desejo de sentir um prazer e uma satisfação. E quando você está sentindo esse prazer e essa satisfação, como você se sente? Você tem vontade de travar, você tem vontade que acabe logo, você tá ali desfrutando, mas está pensando em outras coisas. Uma vez eu atendi também uma pessoa, numa análise corporal, que ela não conseguia relaxar de férias. Então, ela trabalhava pra caramba, né? Ela, o marido, eles tinham uma vida razoavelmente confortável. E aí, acho que umas 2 ou 3 vezes por ano, agora eu não lembro, eles saíram de férias. E todas as férias, ela não conseguia sentar na cadeira da praia, curtir e relaxar a viagem. Ela estava sempre envolvida, ligando para alguém, vendo se alguém precisava dela, pedir se alguém precisava de ajuda. Estava sempre fazendo alguma coisa na casa, limpando, cozinhando, não sei o que lá. Não desfrutava. E isso para ela era um problema, porque as pessoas diziam, né? Mas, poxa, você não para, você não descansa, nem parece que você tá de férias. E ela foi se dando conta que ela não se dava a permissão de sentir prazer de estar de férias. E aí, aí ela trabalhava não para poder desfrutar, ela trabalhava para poder trabalhar mais, não porque ela sentia só o prazer só no trabalho, mas ela não se permitia relaxar para só sentir o prazer. Ela não se permitia ficar entregue ao prazer. Ela precisava fazer alguma coisa o tempo todo. Então, entregar-se faz parte de manter a sua ambição estimulada. Por quê? Porque no fundo, a nossa mente está buscando é prazer. No fundo, o que o nosso cérebro quer dar para o nosso corpo é prazer. Um prazer que envolve paz, tranquilidade, despreocupação, prazer físico, prazer gustativo, prazer sensorial, todos os tipos de prazer. A gente está em busca desse prazer, dessa satisfação, dessa libido naturalmente, tá? Então, se você não se entrega, seu corpo não sente prazer. E aí, se o seu corpo não sente prazer, ele vai sentir o quê? Dor. Ele vai sentir o quê? Desgaste. Vai sentir que as coisas não valem a pena. E vai começar, o que a gente toma quando a gente tá com dor? Remédio para anestesiar a dor. E aí, aí o corpo e a mente vão anestesiar o quê? Ambição. Tá? Então, entregar-se é extremamente importante. E aí, para finalizar aqui, então, a nossa live sobre como manter a sua ambição estimulada, perceba, sabendo que a ambição, o que deixa a sua ambição tóxica, né? Vai ali, polui a sua ambição, o que é importante você ter a nível de informação sobre a sua ambição e quais todas essas ações que a gente trouxe aqui, experimentar, exibir e entregar-se. Então, o que é fundamental? Provocar a ambição, né? Então, como você provoca a sua ambição? Quando tá bom, quando a vida tá boa, quando você tá conseguindo as coisas, você tá pensando em parar ou você tá pensando em continuar? Quando a vida tá boa, quando a vida tá ruim, né? Quando a vida tá boa, você tá pensando em parar e em continuar. E quando a vida tá ruim, você tá lá justificando por que a vida tá ruim, ou você tá olhando para aquilo e falando, não quero mais isso, quero outra coisa. Tô insatisfeito, tô cansado, não tô contente. Então, o quanto você se provoca em relação ao seu desejo. O quanto você mantém a sua energia, o seu foco, o seu movimento para a sua satisfação. O quanto você gosta de sentir prazer. E aqui é uma pergunta que vai mexer muito na reflexão. O quanto você gosta de sentir prazer. O quanto, quando só você sente prazer, você fica bem. Ou o quanto, muitas vezes, você tá lá sentindo prazer e aí você tá desconectado, tá longe, nem tá ali, olhando para o que tá acontecendo. Sabe? Então, manter o estímulo depende muito do quanto você se provoca, do quanto você olha para a vida e tem pequenos descontentamentos, não para
reclamações, mas o descontentamento de tipo, putz, tá legal, mas pô, vamos desapegar e vamos curtir outra coisa agora, né? Vamos seguir em frente e dar outra coisa. E o quanto você sustenta o prazer, ou o quanto você foge do prazer. Então, isso é o que mantém a ambição estimulada, junto com clareza, tangibilidade, o quanto você aumenta seu conforto, caso você tenha traços que precisem de mais estímulos diferenciados, ou quanto você sabe exatamente aquilo que você quer, você não tá ali se anestesiando, tá? Então, tudo isso é importante para manter a sua ambição estimulada. E aí, com isso tudo, né, esse ano de 2022, muita coisa legal aconteceu, assim, na minha vida, como profissional, como mulher, como mãe. Mas o que eu percebi em relação à ambição, como sendo, assim, um diferencial que eu coloquei em prática, e eu percebo que isso contribuiu muito. De tudo que eu trouxe até aqui, os 2 fatores que mais contribuíram para a minha ambição foram exatamente a exibição e a experimentação. Eu não era uma pessoa que era muito aberta a experimentações e nem a exibir, eu tinha vergonha. Até hoje eu ainda tenho, de vez em quando, às vezes eu tenho algumas conquistas pessoais que eu falo, ai, tô até com vergonha. E tenho mesmo. Mas eu tenho trabalhado isso durante esse ano e eu percebi o quanto isso me limitava anteriormente. E quando eu comecei a praticar conscientemente essa permissão para me exibir e para experimentar, os meus desejos se tornaram mais leves. Eu comecei a ter atitudes mais leves em relação aos meus desejos. Ficou mais fácil eu me provocar e eu me permitir sentir prazer sem tanta preocupação. Sem tipo, nossa, tá legal aqui, mas o que as pessoas vão achar de mim? Nossa, tá legal aqui, mas será que eu não tô sendo muito exibida? Nossa, tá legal aqui, mas não era isso que eu queria. Né? E comecei a me conectar mais com o presente, com o movimento de como as coisas estão acontecendo. Então, isso foi muito importante. E aí, pensando nisso tudo que eu vivi esse ano, eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho dos aprendizados que eu tive esse ano. Tô aprendendo ainda, tem muita coisa que eu não sei, mas eu gosto muito de dividir o que eu sei, o que funcionou pra mim, porque de repente isso pode inspirar, pode servir, pode complementar, pode trazer alguma luzinha pra ambição de vocês ficar ativa, tá bom? Gente, gostaram da live, gostaram desse conteúdo, contribuiu aí com vocês? Coloquem aí pra mim no chat enquanto eu vou fechando aqui o nosso encontro. Amanhã eu ia fazer uma live hoje, né? Mas hoje tem o Jogo do Brasil às 16 horas, então eu ia fazer uma live às 17h30. Aí eu remanejei essa live para amanhã. Amanhã a live vai ser sobre como fazer de 2023 um ano de conquistas. Então vai ser um assunto complementar ao que a gente conversou aqui sobre ambição. Desculpa, vai ser um assunto complementar sobre o que a gente conversou aqui sobre ambição e mais focado assim no sentido de como construir metas, como você se conecta com a sua prosperidade, com os seus desejos, o que é abundância. A gente nisso tudo também vai falar um pouquinho do ponto de vista dos traços de caráter, como você pode usar os recursos dos seus traços a seu favor para 2023 ser um ano de tirar muita coisa do papel, né? Eu teve um tempinho aí, uns dias atrás, que eu compartilhei a minha listinha de metas de 2022 e eu consegui bater quase todas, ficaram só 2 para trás, né, em relação às metas do ano, e eu fiquei muito feliz, né? Então eu quero trazer para vocês aí algumas coisas nesse sentido também. Fabi, obrigada, que bom que eu contribuí. Nery, que bacana, que show. Regiane, Tia G, show de bola. Sônia, vai ficar gravado sim, viu? Vai ficar gravado a live aqui no meu Insta, aqui no... Como que chama, gente? No feed, deu um branco. Vai ficar aqui no feed disponível, vou deixar ela aqui pra vocês poderem assistir depois e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? E é isso, gente. Vamos depois, mais tarde, torcer pelo Brasil. Vamos ver se passa, né? Oitavas de final agora. E vamos ficar aqui na torcida se a gente vai ter aí um bom jogo. E aí, quem sabe amanhã a gente já vem com bandeirinha aqui de comemoração também. Muito bem. Débora, que legal. Renovadas as forças para desejar 2023. É isso. Então, ó,
amanhã estejam aqui comigo, tá bom? Às 17h30 e a gente vai conversar mais um pouquinho. Então, beleza, gente. Um beijo enorme pra vocês, uma boa tarde, bom jogo e até amanhã. Gratidão por vocês terem me acompanhado aqui na live. Beijo, tchau, tchau.